Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Helena. Nesta noite, decidi gravar este depoimento porque algo muito estranho aconteceu comigo. Tenho cautela ao expor detalhes, mas sinto que preciso relatar tudo o que vivi. Sejam bem-vindos a este espaço, onde compartilho passagens enigmáticas do meu cotidiano. Eu estava dirigindo sozinha pela estrada, sem muita pressa. Sentia fadiga depois de um longo expediente. Confiei que chegaria em meu destino sem contratempos, mas a escuridão no percurso me deixava inquieta. Em certo ponto, visualizei um objeto retangular largado no meio da pista. Reduzi a velocidade a fim de tentar entender o que havia ali. Parecia uma pequena caixa com aparência rústica, levemente gasta, mas ainda estava preservada. Decidi parar ao lado, mantendo o pisca-alerta ligado. Olhei ao redor, mas não enxerguei nenhum automóvel. Resolvi sair e caminhar com calma até o ponto exato onde estava a caixa. Num primeiro instante, pensei que fosse apenas algum entulho jogado sem cuidado. Mas ao aproximar, percebi que tinha um detalhe estranho. Havia uma pequena inscrição em sua superfície, quase apagada pelo tempo. Peguei aquele item com cuidado e retornei para o carro, sentindo um frio na barriga que não sabia explicar. Meu plano inicial era entregar aquilo às autoridades no dia seguinte. No entanto, a curiosidade falou mais alto. Corri os olhos pelo objeto, mas resolvi que só examinaria melhor quando estivesse em casa. Segui meu trajeto, tentando não pensar muito nisso, ainda que uma sensação estranha tomasse conta dos meus pensamentos. Cheguei em minha residência já exausta. Guardei o carro e levei a caixa junto comigo. Tirei meus sapatos, deixei minha bolsa em cima do sofá e coloquei a caixa sobre a mesa da sala. Observei seus detalhes, notando riscos profundos e uma leve lasca em uma das bordas. A estranha inscrição parecia algo parecido com uma escrita antiga, mas não consegui decifrar. Fiquei alguns minutos encarando aquilo, sentindo um arrepio que subia pelas minhas costas. Decidi que só iria abri-la após comer algo e tomar um banho. Tentei distrair a mente, mas não adiantou muito. Terminei meu jantar rápido, fui para o chuveiro e, ao terminar, retornei à sala. Acendi uma luminária ao lado do sofá e passei a observar tudo com mais clareza. Com a caixa em mãos, percebi que ela tinha uma pequena trava, mesmo assim não estava trancada. Abri cuidadosamente, torcendo, a fim de não encontrar nada desagradável. Assim que ergui a tampa, senti um ar levemente úmido sair dali. Dentro, encontrei um pedaço de tecido embolorado e um pequeno papel amarelado. Aquele papel tinha marcas escuras, parecendo manchas de umidade antigas. Abri com cautela e vi algumas palavras soltas, semelhantes a instruções, mas muito danificadas. Não consegui entender o texto por completo, então deixei aquilo sobre a mesa e fui me trocar, pois meus ombros estavam tensionados. Meu quarto sempre foi um lugar de descanso, mas aquela noite tinha algo diferente no ar. Senti uma leve vertigem assim que entrei no local. Talvez fosse cansaço acumulado, mas uma parte de mim desconfiava que havia alguma coisa estranha ligada àquela caixa. Mesmo tentando afastar pensamentos ruins, continuei intrigada. Deixei a porta do quarto entreaberta e segui até a cozinha em busca de um copo d'água, tentando clarear as ideias. Enquanto bebia minha água, notei um barulho sutil vindo da sala. Parecia um sussurro distante, algo quase inaudível. Meu coração começou a acelerar, pois eu estava sozinha em casa. Larguei o copo na pia e fui verificar o que poderia ser. Ao chegar na sala, vi a caixa levemente deslocada e a tampa um pouco aberta, como se alguém tivesse mexido ali. Nenhuma outra pessoa estava presente, só eu. Juntei coragem e peguei a caixa de novo.
Remexi no papel amarelado, mas nada de novo apareceu. Só que neste momento percebi um odor estranho, como algo deteriorado. Fechei a caixa e tentei não pensar muito naquilo. Fui ao meu quarto, me deitei e procurei descansar. Mas aquele silêncio parecia ainda mais pesado. Eu tinha a sensação de que algo me observava. A madrugada chegou sem que eu pegasse no sono. Me revirava na cama, escutando barulhos suaves que vinham do corredor. Soava como se passos leves ecoassem, mas quando prestava atenção, tudo ficava em silêncio novamente. Minha cabeça doía, meu peito estava apertado e aquela inquietude só crescia. Tentei levantar a fim de tomar um remédio, mas temi deixar a segurança do quarto. Acabei resistindo até o amanhecer, sem dormir propriamente. Quando o sol finalmente iluminou meu lar, criei coragem a fim de checar de novo a caixa. Ela ainda estava na sala, fechada. Segurei aquele objeto e senti um leve tremor nas mãos. Fui examinando cada parte, buscando algum compartimento secreto ou pista adicional. Encontrei um pequeno compartimento lateral, mas nele só havia um fio de tecido podre. Descartei aquilo e tentei respirar fundo. Precisava entregar esse item às autoridades, conforme o plano inicial. Entrei em contato com um amigo que trabalha em um posto policial. Combinei de ir até lá depois do almoço. Enquanto eu aguardava o horário definido, tentei ocupar a mente com tarefas simples. Ainda sentia um clima pesado na casa. Sempre que passava pela sala, olhava de relance a caixa, com um receio crescente. Parecia que aquela coisa tinha uma energia negativa. Naquela tarde, coloquei a caixa dentro de um saco grande e dirigi até a delegacia. Durante o trajeto, não conseguia evitar a sensação de estar sendo observada. A cada semáforo, olhava pelos espelhos, mas nada de anormal aparecia. Ao chegar, procurei meu conhecido e expliquei que tinha encontrado algo suspeito na pista na noite anterior. Ele me levou a uma sala reservada, onde poderíamos analisar tudo com calma. Ele abriu a caixa com cuidado, examinou o papel amarelado e franziu a testa. Disse que não entendia aquelas instruções, mas que encaminharia isso a um especialista. Enquanto isso, me orientou a deixar o objeto lá a fim de uma perícia mais detalhada. Concordei, porém senti alívio e ao mesmo tempo um nó na garganta. Já estava tão envolvida nessa situação que me sentia estranha, deixando aquele item em um lugar isolado. Voltei à casa, acreditando que teria uma noite tranquila. Senti um pouco de calma, já que a caixa não estava mais comigo. Mesmo assim, algo parecia diferente do normal. Meus pensamentos insistiam em voltar ao momento em que enfiei as mãos naquele objeto. Uma leve vertigem retornou e tive de me sentar no sofá, fechando os olhos a fim de tentar recuperar a serenidade. A madrugada chegou e o tormento recomeçou. Barulhos indecifráveis tomavam conta do silêncio. Vozes suaves que não conseguia compreender ecoavam pelos cantos. Levantei assustada. Tentei acender as luzes, mas elas piscavam de um jeito estranho. Senti calafrios e corri até a porta, pensando em sair dali. Porém, uma força invisível parecia me empurrar ao interior. Meu corpo tremia, enquanto o suor escorria pela testa. Não tinha mais a caixa, mas parecia que algo tinha ficado comigo. Tentei rezar mentalmente, suplicando a qualquer força benigna me proteger, mas a atmosfera parecia densa. Um mal-estar me fez cair ao chão da sala. De repente, senti uma pressão nos ouvidos e um sussurro se intensificou. Parecia que alguém dizia meu nome, mas num tom macabro e distante. Fiquei ali, imóvel, sem reação. Foi então que tudo silenciou subitamente. Aos poucos, a luz da lâmpada se estabilizou e eu pude me recompor. Respirei fundo e a estranheza pareceu diminuir. Me questionei se estaria enlouquecendo ou se aquele objeto realmente trouxe algo ruim à minha vida. Precisava construir alguma forma de proteção, pois não acreditava que aquilo fosse acabar. Bem, ainda assim, não tinha coragem de fechar os olhos e tentar dormir novamente.
No dia seguinte, retornei à delegacia e conversei com meu amigo. Ele comentou que o especialista ainda não tinha dado retorno sobre o tal papel. Contudo, disse que, naquela madrugada, a caixa pareceu abrir sozinha e alguns ruídos foram ouvidos na sala em que estava guardada. Nenhum policial quis se aproximar, pois acharam estranho. Me olhou com um olhar sério e indagou se eu sabia de algo que pudesse explicar tal fenômeno, mas neguei qualquer envolvimento. Voltei à casa ainda mais abalada, torcendo que tudo fosse apenas coincidência. Passei a trancar portas e janelas, buscando me sentir protegida. Mas, naquela mesma noite, despertei com a sensação de que algo tocava meu ombro. Abri os olhos e então vi um vulto parado perto da cama. Parecia alto, magro, sem traços definidos. Tentei gritar, mas minha voz travou. Quando me mexi, nada mais estava ali. Restou só uma lembrança aterrorizante. Depois desse episódio, comecei a ter crises de insônia. Mal pregava os olhos, pois tinha pesadelos intensos. Via rostos desconhecidos, sombras longas e sussurros que me chamavam. Em cada despertar súbito, eu sentia o coração acelerado e uma aflição que não passava. Tentava ficar acordada, até meus olhos quase se fecharem sozinhos, mas isso só intensificava minha confusão mental. Alguns dias se passaram e a perícia policial chegou a um veredicto parcial sobre o conteúdo do papel. Segundo eles, eram escritos muito antigos, remetendo a um tipo de invocação. Não havia clareza sobre objetivos exatos, mas suspeitavam de alguma prática sombria. Meu amigo disse que ficaria em observação, tentando descobrir mais detalhes com historiadores. Fiquei em choque, pois aquilo parecia sair de qualquer lógica que eu conhecia. Ainda assim, mesmo sem a caixa na minha casa, os incidentes sobrenaturais continuaram. Comecei a escutar estalos nos corredores, sentir correntes de ar gelado atravessando o ambiente e até perceber portas se movendo sozinhas. Em uma madrugada, ouvi passos no lado externo do quarto, mas não tive coragem de verificar. Meu sono ficava cada vez mais frágil. Sentia que estava deslizando rumo a uma loucura silenciosa. Na tentativa de amenizar meu tormento, procurei ajuda espiritual num local especializado. Expliquei minha situação sem citar detalhes sobre a caixa, pois já não estava comigo. A pessoa responsável pelo lugar me recebeu de modo atencioso, sugerindo orações e purificações. Segui algumas orientações, mas confesso que o alívio foi momentâneo. Ao voltar a casa, notei que a sensação estranha ainda perdurava. A noite seguinte foi ainda mais penosa. Luzes piscando, passos pelo corredor, sensações de frio e calafrios incontroláveis. Tive a impressão de ver um vulto obscuro ao pé da minha cama. Não consegui reagir de imediato. Meu corpo travou e eu me enfiei sob as cobertas, tentando bloquear aquela visão amedrontante. Quando criei coragem de erguer o rosto, nada se mostrava, mas a pulsação seguia descompassada. Decidi que viver assim se tornava insuportável. Dia posterior, fui até a delegacia e implorei por alguma solução. Perguntei ao meu amigo se havia como me livrar de tudo aquilo, mas ele estava tão perdido quanto eu. Comentou que um historiador analisou parte do texto e sugeriu que o conteúdo estaria vinculado a rituais sombrios. Aconselhou que eu procurasse algum estudioso no assunto, a fim de um aconselhamento mais direto. Tentei seguir esse caminho e busquei um especialista em crenças antigas. Ele me atendeu em sua casa. Relatei tudo o que eu havia vivido desde que peguei a caixa no meio da pista. Descrevi os eventos sobrenaturais, as sensações de perseguição, os sussurros e a entidade estranha que adentrou meu quarto. Ele me ouviu com atenção e solicitou alguns detalhes sobre o texto encontrado dentro da caixa, mas não havia muito que eu pudesse acrescentar. Ele se mostrou preocupado e disse que certos artefatos carregam energias negativas que podem se ligar
ao indivíduo. Aconselhou que eu tentasse buscar purificação espiritual com métodos mais intensos. Sugeriu banhos específicos, rezas prolongadas e vigilância constante. Fiquei sem saber se isso teria efeito prático ou se já estava tarde demais no meu caso. Mas aceitei tentar, pois estava desesperada. Nas semanas seguintes, me dediquei a realizar os rituais indicados. Preparei banhos com ervas, entoei orações e vigiei meus pensamentos, tentando afastar qualquer resquício de medo. Houve curtos intervalos de paz, mas de maneira geral, os fenômenos estranhos prosseguiram. Às vezes, eu ainda via vultos e escutava chamamentos abafados. Meu sono continuava, e fragmentado, e as olheiras marcavam meu rosto. Certos dias, eu quase desisti de tudo. Pensava em abandonar minha casa ou buscar ajuda médica. Tinha medo de que me internassem, pois eu não desejava perder a liberdade. Ainda assim, sentia que permanecer isolada se tornava um risco. Não encontrava apoio fixo em lugar algum e, cada vez mais, minha sanidade parecia trincada. No final de tarde, recebi uma ligação do meu amigo na delegacia. Ele comentou que o especialista obteve novas pistas sobre o texto. Falou que havia referências a uma entidade antiga vinculada a objetos sacrificiais. Segundo ele, qualquer pessoa que mantivesse contato prolongado com esse tipo de artefato poderia sofrer influências terríveis. Isso explicava o porquê de eu continuar vivenciando esses eventos, mesmo sem a caixa em minha posse. Minha esperança se renovou ao descobrir que existia um possível ritual de banimento capaz de romper essa ligação. Exigia alguns elementos simbólicos e palavras específicas que deveriam ser entoadas em ambiente purificado. Aceitei participar desse processo, mesmo temendo as consequências. Qualquer chance de interromper aquele suplício valia a tentativa. Marcamos uma data e, juntamente com o especialista e meu amigo da delegacia, fui a um espaço reservado dentro de um templo. Lá, eles prepararam incensos, velas e um círculo de proteção. Fui instruída a me concentrar, a repetir certas frases em voz alta, seguindo um guia que descrevia os passos. O ritual foi tenso, durou várias horas, com cânticos e fumaça densa. Em alguns momentos, senti um arrepio gelado cruzar meu corpo, mas me mantive firme. No instante final do rito, ouvimos um estalo forte, como se algo se rompesse no ar. Caí de joelhos, exausta, e senti uma estranha leveza no peito. Abri os olhos e percebi que o lugar estava tomado por uma claridade suave. O especialista me ajudou a ficar de pé, perguntando se eu sentia melhoras. Eu apenas assenti, ainda confusa, mas com uma sensação de alívio que não experimentava fazia muito tempo. Bastaram alguns dias até eu perceber que as manifestações tinham enfraquecido consideravelmente. Ainda ouvia sussurros ocasionais, mas não enfrentava mais os mesmos episódios apavorantes. Consegui dormir noites inteiras, sem pulos de terror no meio da escuridão. Senti que aos poucos recuperava minha vida. Mesmo assim, eu nunca voltei a ser exatamente quem eu fui antes da caixa surgir. Hoje, continuo seguindo em frente, mas carrego cicatrizes emocionais. Os eventos daquela fase me marcaram de forma intensa e ainda lido com traços de ansiedade. Vivo, porém, para contar cada passo desse relato. O medo não sumiu por completo, mas aprendi a conviver com ele. Mesmo sem final feliz ou lição de moral, estou aqui, relatando meus passos pós-terror. Apenas sigo, tentando manter a sanidade, mesmo sem garantia de paz definitiva. Algumas noites ainda desperto suando frio, com lembranças daquela caixa e dos acontecimentos mais sombrios. Porém, não me deixo abater totalmente. Atendo chamados de amigos, vou ao mercado, tento sorrir de vez em quando, mas no fundo uma parte de mim continua receosa, olhando as sombras nos cantos, esperando que algo volte a se manifestar. Não posso afirmar se estou livre, mas respiro e caminho adiante.
Meu nome segue sendo Helena, e é assim que escolho encerrar este testemunho. Abri meu coração sem floreios, sem objetivo de chocar ninguém. Apenas compartilhei o que vivi ao encontrar aquela caixa misteriosa. Talvez vocês julguem que tudo fez parte de um delírio, ou talvez achem que algo tenebroso de fato entrou em meu caminho. De qualquer modo, sigo aqui, entre a realidade e o que não posso explicar. Estou viva e seguindo, mesmo que não exista, completa tranquilidade. A cada dia, descubro mais sobre meus limites e reconheço a fragilidade humana diante do desconhecido. Ninguém está imune. E se um dia vocês cruzarem com algo que pare impossível, lembrem que certas histórias não têm explicação simples. Não afirmo que somos eternamente perseguidos pelo mal, mas afirmo que existem dimensões além da nossa compreensão. Por enquanto, encerro meus relatos por aqui. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Me chamo Marcos, fico aqui hoje para compartilhar um depoimento que mexe muito com meu equilíbrio. Os eventos que vou descrever não contêm lições motivadoras nem fechamentos reconfortantes. Vou apenas narrar tudo com detalhes simples, pois meu objetivo é expor algo que abalou meus dias e me levou a um nível extremo de tensão. Tudo o que menciono envolve fatos que vivi em espaço comum, sem exagero ou elemento irreal. Apenas peço atenção, pois certos momentos podem assustar. Então, sigamos com essa narrativa intensa. Eu morava em um pequeno município, conhecido pelo sossego e proximidade de áreas verdes. Não tinha muitos vizinhos e gostava do silêncio constante. Tudo seguia tão calmo que mesmo nos instantes de maior escuridão, quase não se ouvia nada além de alguns insetos ou clima noturno. Contudo, em certo dia, notei algo estranho nos fundos da minha casa. Passos leves, rangidos de madeira e correntes de vento que pareciam atravessar janelas fechadas. Tentei ignorar esses sinais no início, mas eles se repetiram em padrões que não entendi. Comecei a dormir com luzes de corredor acesas, crendo que isso afastaria qualquer invasor. Embora não existisse evidência de arrombamento, algo soava fora do normal. Assim que eu relaxava um pouco, escutava um estalo na parte de trás da casa. Fui verificar inúmeras vezes, sempre encontrando apenas cômodos vazios e corredores sem movimento. Ainda assim, meu coração disparava, pois a sensação de ser observado crescia a cada instante. Cansado de vigílias sem sucesso, convidei um amigo de confiança para me ajudar. Ele passou a noite comigo e foi nesse período que algo bem perturbador aconteceu. Escutamos um objeto metálico cair no quintal. Corremos juntos, iluminando aquele espaço com lanternas pequenas. Vimos pegadas estranhas que sumiam perto do portão. Aquilo nos deixou preocupados. Decidimos reforçar trancas e analisar todas as possíveis entradas. Mesmo sem identificar responsáveis, o clima tenso era evidente. Passavam-se noites e os barulhos continuavam. Sussurros abafados atravessavam paredes e às vezes algo batia no vidro da janela do meu quarto. Eu levantava, tentando flagrar a origem, mas não existia ninguém conhecido ali fora. Restava apenas uma atmosfera pesada, repleta de incerteza. Meu amigo tentou tranquilizar minha mente, embora ele também estivesse intrigado. Chegamos a pensar em ir até as autoridades, mas sem provas sólidas. Essa iniciativa parecia frágil. Certo momento, resolvemos instalar câmeras improvisadas em pontos estratégicos do terreno. Usamos dispositivos simples, mas que podiam gravar durante a madrugada. Posicionamos esses recursos no quintal, nas laterais e em alguns corredores. Centrei toda a minha esperança nessas imagens, esperando capturar algum indício de quem ou de que tipo de presença estava circulando por ali. Demorei um tempo ajustando ângulos e verificando que cada câmera gravava corretamente.
No dia seguinte, revisei as gravações ao lado do meu amigo e notamos algo que gelou nosso sangue. Uma silhueta magra apareceu em 2 registros. Essa figura andava devagar, olhando em direção à porta que dava acesso à cozinha. Não era possível distinguir rosto, nem trajes, mas parecia alguém que conhecia bem o local. Em dado instante, a silhueta ergueu a cabeça, encarando a câmera, como se estivesse ciente da nossa observação. Aquilo me deixou sem palavras. O que essa pessoa queria? Como entrava e saía sem deixarmos pistas? Meu amigo e eu passamos a fazer rondas a cada poucas horas, tentando prevenir outro contato misterioso. Também reforçamos cercas e instalamos luzes mais fortes na área externa. A tensão me sugava energias, pois eu não conseguia dormir direito. Tudo parecia estar em suspense, como se qualquer minuto de distração pudesse culminar em algo grave. As noites eram longas e a madrugada trazia aquele peso sufocante, onde qualquer estalo me fazia pular da cama. Uma semana depois, acabei decidindo que precisávamos agir com mais firmeza. Contatei 2 conhecidos e expliquei a situação de forma resumida. Eles se prontificaram a ajudar, levando algum equipamento de segurança. Assim, montamos um grupo de vigília, revezando em períodos distintos. Só que, mesmo com esse cuidado, continuamos presenciando eventos estranhos. Sons de passos nos telhados, batidas em paredes e vultos que cruzavam espaços iluminados de forma extremamente rápida. Nada concreto se mostrava ao ser investigado. Certa noite, enquanto eu me mantinha acordado na sala principal, escutei uma respiração pesada vindo do corredor. Meu amigo, que vigiava a parte externa, não relatou nada. Fui verificar devagar, focando meus ouvidos a cada passo. Quando cheguei próximo do banheiro, algo passou correndo diante de mim, sumindo nas sombras do outro lado. Cheguei a gritar, chamando por ajuda. Iluminamos cada canto, mas era tarde. Nenhum sinal de pessoa. Apenas a sensação sufocante de uma presença desconhecida. Diante de tanto desespero, organizamos um plano mais complexo. Revisar cada cômodo de maneira sistemática, mover móveis e objetos grandes, vistoriar sótão e subsolo. A ideia era localizar qualquer rastro que denunciasse um morador oculto. Encontramos algumas anotações em papel, espalhadas em um canto esquecido do porão. Esses papéis continham desenhos confusos, sem data e sem assinatura. Ilustrações de ramificações, setas e traços que não faziam sentido. Aquilo trouxe ainda mais receio, pois indicava que alguém se escondia ali. Possivelmente há um bom tempo, sem eu notar essa descoberta, me abalou. Passei a suspeitar que esse invasor poderia estar espionando meus hábitos e planejando algo. Meus amigos também se mostravam inquietos, já que tudo permanecia envolto em um terror silencioso. Nenhum de nós encontrava uma justificativa plausível e questionávamos como alguém conseguia se mover tão sutilmente, escapando das câmeras e surgindo em pontos inusitados. A cada dia, minha coragem diminuía mais e meu olhar refletia puro pânico. Durante uma das noites seguintes, as trancas da porta de trás foram forçadas em um nível que eu nunca tinha visto. Houve marcas profundas na madeira, como se algo afiado tivesse arranhado sem descanso. Chamamos ajuda adicional de colegas, cientes de que a situação se agravava. Ainda assim, prosseguimos sem solução definitiva. As câmeras capturavam movimentações rápidas, sempre sem foco claro. Apenas contornos de alguém que usava roupas escuras, além de movimentos cautelosos, demonstrando conhecer bem o terreno minha casa. Antes um refúgio de comodidade, virou um ambiente cercado de medo contínuo. Até para cozinhar, eu me sentia observado. Sombras corriam pelos corredores e nosso grupo já não conseguia se dividir sem temor. Ninguém queria ficar sozinho por muito tempo em um cômodo isolado. Algo nos rodeava, brincava com nossas mentes e escapava das tentativas de captura.
Essa sucessão de falhas nos exauria. Certo dia, aconteceu uma cena que marcou minha mente de forma intensa. Ao analisar uma das gravações, percebemos que as persianas do meu quarto se moveram sem vento algum. Em seguida, um vulto escalou a janela e entrou. Ficamos chocados, pois aquele indivíduo entrou lá sem ser detectado pessoalmente por nenhum de nós. Passou alguns minutos perambulando e, ao sair, pareceu levar algo que não conseguimos identificar. Fiquei desesperado, pois essa invasão ocorreu enquanto eu estava em outro lado da casa, sem escutar nada. Depois dessa prova concreta, resolvi acionar a polícia. Porém, a investigação inicial não trouxe muitas pistas valiosas. Os agentes olharam tudo, pegaram depoimentos e analisaram as marcas, mas tínhamos poucos indícios sobre a identidade daquele invasor. Sem mais alternativas, a única recomendação prática foi intensificar meios de segurança e coletar qualquer possível evidência. Isso me deixou ainda mais inseguro, pois notava que estava praticamente sozinho no meu problema, contando apenas com a ajuda de amigos preocupados. As noites seguintes foram repletas de barulhos metálicos nos arredores, objetos mudavam de lugar, lâmpadas piscavam e em algumas gravações o vulto aparecia em pontos diferentes, como se estivesse testando nossa paciência. Às vezes, o invasor surgia no telhado, outras vezes no quintal e até perto da garagem. O rosto sempre ficava escondido pelas sombras da própria noite ou por algum capuz escuro. Nem sua silhueta era perfeitamente clara. Apenas dava para perceber um porte mediano, movimentos lentos e discretos. Meu grupo de amigos tentou uma manobra arriscada. Simulamos uma saída geral, fingindo deixar a casa vazia. Nos escondemos em um cômodo distante, mantendo telas de vigilância ativas. Esperávamos surpreender esse indivíduo quando ele achasse que tudo estava livre. Ficamos lá em silêncio por horas, até que finalmente notamos sinais na parte de trás do quintal. Vimos um contorno ultrapassar o muro e mexer em janelas. Porém, quando tentamos interceptar a passagem, nada encontramos. Ele sumiu tão rápido que foi como se jamais estivesse ali. No vídeo, vimos apenas um borrão sumindo no escuro. Aquela frustração foi gigantesca. Parecia que esse ser tinha algo além da esperteza humana comum. Pouco tempo depois, encontrei objetos pessoais fora do lugar, como se tivessem sido examinados ou revirados. Alguns documentos ficaram jogados no chão. O medo crescia mais e mais. Eu mal fechava os olhos. Minha alimentação piorou e eu passava a maior parte do tempo trancado, sempre de aparelho de comunicação em mãos para pedir ajuda imediata se algo surgisse. Em meio a esse desespero, notei que certos pontos da casa apresentavam passagens antigas. No porão, havia uma pequena entrada bloqueada por entulho. Com a ajuda de 2 colegas, removemos caixotes e restos de madeira, descobrindo um túnel estreito que seguia em direção a uma construção abandonada nos fundos do terreno vizinho. Era um local esquecido, sem manutenção havia muito tempo. Aquilo explicava como o invasor conseguia movimentar-se sem ser visto na rua principal. Era provável que ele usasse esse caminho sinistro. Marcamos um dia para explorar essa trilha oculta, em dupla, enquanto os demais monitoravam o exterior. Aventuramo-nos por aquele túnel, iluminando o chão com lanternas de mão. Sentimos um ar sufocante, cheio de mofo e sujeira acumulada. A passagem era abafada e transmitia uma sensação de claustrofobia. Andamos por metros e metros até emergir em outra área semelhante a um porão abandonado. Lá, encontramos cobertores velhos, restos de comida e uma pilha de papéis rasgados. Tudo indicava que nosso invasor tinha montado um esconderijo ali. Tocados por aquela descoberta, registramos tudo em vídeo e voltamos para casa, planejando bloquear o túnel. Concretizamos esse bloqueio com tábuas, pregos e ferragens que conseguimos. Mesmo assim,
Não sabíamos se existiam outras rotas que ligavam nossa propriedade a locais desconhecidos. A cada pesquisa que fazíamos, mais mistérios apareciam. Acabei entrando em um estado de estresse constante. Meus amigos também sofriam. Um deles chegou a ter pesadelos frequentes, afirmando enxergar um vulto ao lado da cama quando tentava dormir. O pânico tomou conta das nossas rotinas. Passamos a suspeitar de tudo, a cada barulho, a cada piscar de lâmpada. Em certa madrugada, janelas se abriram sozinhas em 3 cômodos ao mesmo tempo. Quando corremos para conferir, apenas correntes de vento passavam. E nas gravações, nada se mexia, como se as janelas tivessem sido abertas por alguém que agia fora do alcance das câmeras. Discutimos a possibilidade de fenômenos inexplicáveis, porém, tentamos nos manter dentro do real, acreditando que haveria um suspeito em carne e osso. Por trás desses fatos, um momento muito assustador se deu quando percebi arranhões no teto do meu quarto. Soavam como unhas roçando a madeira. Eu e meu amigo subimos no sótão certa tarde e achamos várias marcas longas, atravessando vigas e forro. Parecia que alguém gatinhava lá em cima, possivelmente rastejando no escuro. A tensão se tornou insuportável. Qualquer sensação de normalidade sumia e minha vontade era fugir daquela casa. Mas eu não tinha recursos financeiros para mudar em prazo curto. Forcei-me a continuar tentando descobrir a fonte de tanta perturbação. Meu companheiro de vigília sugeriu chamar mais gente e ficar em grupo maior. Aceitei. Então, reunimos 6 pessoas, todas determinadas a encerrar esse pesadelo. E espalhamos todos ao longo do terreno, cobrindo os locais críticos: porão, sótão, quintal e garagem. Ficamos comunicando cada movimento via rádio. Tudo corria sem surpresas, até que, em certo ponto da noite, as luzes externas piscaram e ouvimos um estrondo no interior do porão. Corremos para lá, mas só vimos caixas caídas e ferramentas jogadas. Enquanto tentávamos entender o motivo daquilo, escutamos gritos na garagem. Correndo imediatamente para lá, deparamos-nos com parte da equipe sem encontrar nada além de pneus rolando pelo chão. Durante dias, repetimos estratégias, mas nunca pegamos esse invasor no flagra. Ele sumia como um vulto esperto. Revi as imagens e notei que, em um momento, a figura passou bem atrás de mim enquanto eu caminhava pelo corredor. Foi possível ver aquele ser, muito próximo, esticando a mão como se tentasse tocar meu ombro, mas se recolhendo no instante seguinte. Um arrepio intenso me dominou, pois percebi que esse alguém, ou seja lá o que fosse, tinha plena liberdade de se mover. Isso me aterrorizou de um jeito difícil de explicar. Desgastados, alguns amigos resolveram se afastar. Senti que apenas uns poucos permaneceram comigo, tentando soluções. Pesquisamos registros antigos, tentando descobrir se existia algum episódio local relacionado a invasões ou pessoas desaparecidas. Encontramos notas vagas de ocorrências sem final esclarecido, mas nada concreto. Parecia que estávamos lidando com um caso singular. Eu nunca me sentira tão desamparado num local que antes me trazia aconchego. A gota d'água veio numa tarde silenciosa. Ao limpar um quarto que pouco se usava, achei uma brecha no forro do armário embutido. Inclinando uma lanterna, notei que havia fios puxados e restos de alimentos ali dentro. Sinais de que alguém passava tempo escondido naquele espaço claustrofóbico. Não pude conter o pânico. Chamei meu amigo e nós dois abrimos caminho para ver até onde chegava. Logo vimos que essa brecha seguia para o telhado, interligando-se com vigas. Era um labirinto que permitia alguém circular sem ser notado. Isso justificava os passos no teto e arranhões. Com a ajuda de ferramentas, fechamos cada entrada. Tapamos tudo e deixamos apenas algumas saídas bloqueadas por barreiras resistíveis. Pensamos que, sem caminhos secretos, esse intruso não teria mais como passear livremente. Na mesma noite, ficamos em alerta máximo.
Porém, mesmo com tanto cuidado, ainda escutamos pancadas e deslocamentos acima da nossa cabeça. Alguma força abria caminhos, quebrando barreiras recém-colocadas. Quando subimos de novo, notamos que parte dos reparos havia sido arrancada. Não sabemos afirmar como aquilo foi feito sem alarde. A situação ficou tão insuportável que acionei parentes distantes buscando amparo psicológico e financeiro. Afinal, viver num estado de vigília eterna me arruinava mentalmente. O desfecho foi que saí dali, decidido a não retornar. Me protegi em outro endereço, enquanto tentava vender a casa ou repassar a posse a algum interessado. Não havia tipo de ensinamento positivo que eu pudesse extrair. Só me restava conviver com o trauma. Meus amigos, já estafados, concordaram em encerrar as tentativas de captura desse ser furtivo. Hoje, sigo vivo, mas levo na memória tudo que passei. Ainda que eu tenha mudado de endereço, minha paz não é completa. Em noites silenciosas, sinto calafrios ao menor ruído, como se a qualquer minuto algo ou alguém pudesse emergir do canto mais improvável. Não há lição bonita de superação. Sigo em frente com meu medo, administrando episódios de angústia e evitando lembrar cada detalhe perturbador. Só compartilho esta narrativa porque sei que muitos passam por situações estranhas e ficam sem respostas. Vim expor meu relato, deixando claro que não encontrei uma solução definitiva. Meu intuito é simplesmente contar o que vivi, sem oferecer reflexões consoladoras. Permaneci de pé, sim, mas marcado por acontecimentos que me roubaram períodos de descanso. Estou aqui, seguindo adiante do jeito que consigo, sem esquecer aqueles momentos de terror. Esse é meu depoimento, registrado com sinceridade, sem enfeites grandiosos nem saídas felizes. Que cada um tire suas próprias conclusões, pois não posso prometer nada além do que descrevi neste texto. E assim encerro minhas palavras. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Lucinda. Cresci em uma grande fazenda localizada em uma região afastada. Desde minha infância, testemunhei detalhes estranhos e sons inquietantes pelos cantos daquele lugar. No começo, pensei que fosse fruto da minha imaginação. Contudo, com o passar dos dias, percebi que existiam fatos muito mais profundos por trás daqueles incidentes. Minha jornada naquela propriedade sempre teve aspectos delicados. Foi um local silencioso de dia, mas tudo mudava quando a noite chegava. Em certos momentos, sons abafados vinham dos antigos celeiros como se algo quisesse se manifestar. Caminhando pelos arredores, eu sentia um clima opressivo, difícil de descrever em palavras simples. O que mais me deixava inquieta eram as sombras que apareciam nos cantos das construções, sempre prontas a se mexer sem explicação lógica. Em certa ocasião, notei pegadas estranhas perto de um galpão abandonado. Não havia sinal de gente do exterior, pois ninguém ousava chegar ali sem convite. As marcas pareciam de pés descalços, mas apresentavam um formato incomum. Tive receio de seguir aquelas marcas, porém acabei seguindo-as, movida pela necessidade de entender o que acontecia. Conforme avancei, escutei um sussurro leve, que parecia ecoar em minha mente, acelerando meu coração. Conforme me aproximei do velho galpão, percebi que havia um odor desagradável ali. As tábuas das paredes estavam manchadas por algo escuro, e a simples visão daquele resíduo me inquietou. Centenas de moscas circulavam, gerando um zumbido constante. Senti meu estômago revirar, mas tentei manter a coragem. Eu não imaginava que a partir desse ponto as coisas ficariam ainda mais sombrias. Logo depois, decidi investigar aquele galpão com mais cuidado. Levei uma lanterna e me aproximei da porta de metal que rangia a cada leve empurrão. Assim que entrei, notei a umidade impregnando o ar, junto a um silêncio sufocante. Havia caixas empilhadas em um canto, cheias de feno,
e objetos que pareciam ter sido esquecidos. Em meio a tudo isso, senti passos ao meu redor, como se uma presença desconhecida circulasse sem ser vista. Meu coração pulsava de modo frenético, e meu único desejo foi permanecer firme ali. Enquanto explorava aquele ambiente escuro, observei reflexos estranhos em um canto repleto de frestas. Não conseguia identificar a origem desses brilhos, pois eram intensos e surgiam sem lógica aparente. Cada passo que eu dava intensificava minha aflição, pois a sensação de estar sendo observada crescia. Em dado instante, ouvi um ruído abafado, como se algo pesado estivesse se movendo perto de mim. Tentei iluminar a área com minha lanterna, mas nada se mostrou. Mesmo assim, meu instinto gritava que eu não estava sozinha. Continuei seguindo em frente, movida pela esperança de descobrir a verdade a respeito dos acontecimentos. Ao chegar na parte mais interna do galpão, me deparei com restos de animais em um canto. Eram ossos e tecidos deteriorados, espalhados de modo desordenado. Aquela visão me fez estremecer, mas tentei manter a calma. Fui tomada por uma sensação de repulsa ao notar que havia um tipo de mensagem arranhada na superfície das tábuas próximas. Parecia um conjunto de símbolos rudimentares, mas não consegui decifrar nada. Um calafrio percorreu minha espinha quando entendi que aquela cena estranha indicava algo sem explicação simples. Eu me perguntei se aquilo teria ligação com lendas antigas, pois habitantes locais comentavam sobre presenças misteriosas naquelas terras. Falam de relatos que envolviam seres desconhecidos, manifestações no meio da madrugada e até gritos distantes que ecoavam pelos pastos. Eu nunca levei essas histórias a sério, mas diante daquela cena angustiante, comecei a repensar minhas certezas. Aqueles ossos me lembraram relatos de sumiços de gado que aconteciam de tempos em tempos, sempre sem pistas claras. Olhei ao meu redor, tentando captar qualquer movimento, mas só vi postes enferrujados e muito pó. Mesmo assim, uma sensação de alerta dominava meu corpo, como se algo pudesse surgir a qualquer instante. Decidi sair do galpão e retomar meu percurso pelos arredores da fazenda. O ar noturno estava denso, carregado de um silêncio quase sobrenatural. Minhas botas afundavam no solo e a cada passo eu sentia uma tensão difícil de ignorar. Em certo momento, avistei uma construção antiga, parcialmente destruída, que parecia ter sido atingida por um incêndio. Os vidros estavam estilhaçados e a porta frontal pendia, como se tivesse sido forçada. Ao me aproximar, percebi marcas de arranhões nas tábuas retorcidas. Pareciam garras, porém não havia relato de predadores tão grandes na região. Aquele cenário me deixou ainda mais tensa, pois indicava que algo perigoso poderia circular pelos cantos daquela propriedade. Resolvi procurar ajuda com um senhor que vivia em uma casa próxima. Ele se chamava Lourenço e conhecia cada detalhe daqueles campos. Quando contei o que tinha visto, ele demonstrou preocupação genuína. Relatou que, tempos atrás, algumas pessoas ouviam barulhos estranhos no meio da noite, seguidos por desaparecimentos de animais. Alguns diziam ser obra de algum ritual obscuro, mas ninguém sabia ao certo. Lourenço mencionou ter encontrado pegadas gigantes perto de um celeiro, semelhantes às que eu descrevi. Aquilo confirmou minhas suspeitas de que havia algo perigoso rondando nossa região. Mesmo sem resposta definitiva, ele me aconselhou a manter cautela e fechar portas e janelas durante a noite. Não podendo fugir de minhas obrigações na fazenda, optei por seguir o conselho dele e ficar atenta a qualquer sinal de ameaça. Nas noites seguintes, passei a vigiar a área externa com mais frequência. Observei movimentos sutis perto dos currais e notei que algumas galinhas sumiam sem deixar rastro.
Cada vez que eu tentava averiguar, só encontrava pegadas confusas e fragmentos de penas. A tensão aumentava de modo constante e meu sono começou a ser prejudicado. Passava horas deitada, escutando estalos distantes e imaginando o que poderia estar à espreita. Nunca vi um vulto definido, mas sentia aquela presença cada vez mais forte. Tentava me convencer de que tudo não passava de medo, mas no fundo eu sabia que algo real estava por perto. Certa madrugada, acordei sobressaltada ao ouvir um estrondo vindo da direção dos currais. Corri até lá, munida de uma espingarda antiga que mantinha guardada no armário. Quando cheguei, deparei com as tábuas dos currais quase destruídas, e alguns animais corriam desesperados pelo pátio. Disparei um tiro em direção ao alto, tentando espantar o que quer que estivesse ali, mas só ouvi o eco da arma. Não consegui ver nada diretamente, porém notei sombras se movendo rapidamente. Meu coração disparou e fugi para dentro de casa, trancando portas e janelas no mesmo instante. Naquele momento compreendi que havia algo maligno rondando o lugar, sem medo da presença humana. Depois desse incidente, meu ânimo desabou. Passei a me sentir vulnerável e isolada, sem ter com quem compartilhar minhas preocupações. O silêncio da noite já não parecia acolhedor, e meus nervos estavam em alerta contínuo. Pensei em abandonar a fazenda, mas não tinha recursos financeiros suficientes. Além disso, havia um senso de responsabilidade que me impedia de sair assim, deixando tudo às escuras. Decidi ficar e tentar encarar aquele mistério, mesmo que meu equilíbrio mental estivesse por um fio. Em meio a esse clima tenso, procurei reforçar as cercas e melhorar a iluminação dos arredores. Contei com a ajuda do Lourenço para ajeitar holofotes no pátio e instalar alguns alarmes improvisados. No entanto, mesmo com essas medidas, os estranhos eventos não cessaram. Sons indecifráveis continuavam surgindo, rastros ainda apareciam nos terrenos e a sensação de perigo crescia. A cada noite, o temor se intensificava, como um peso invisível que tornava tudo ao redor sufocante. Eu tentava manter a sanidade, porém meus pensamentos estavam mergulhados em um mar de dúvidas. Certa vez, enquanto verificava o estábulo, encontrei algo que me fez estremecer. Um enorme tufo de pelos grudados na cerca, acompanhado de um forte cheiro de sangue. Nesse instante, minha coragem vacilou de vez. Senti que a ameaça se aproximava cada vez mais, testando meus limites. Pensei em buscar apoio em outras cidades, mas temia que ninguém desse crédito a um relato tão perturbador. Acabei optando por me isolar ainda mais, dormindo pouco e reforçando trancas. O temor constante envolvia aquele lugar, e eu já não sabia como lidar com uma força tão enigmática. Com o passar dos meses, minha rotina virou uma luta diária em oposição ao medo. Fui perdendo peso, meu sono se fragmentou e passei a ter calafrios frequentes. Os barulhos e desaparecimentos continuaram, sem que eu encontrasse qualquer solução. Cheguei a acreditar que eu estaria no limite da loucura, mas segui existindo ali, presa a um sentimento de desespero e cansaço. Ainda hoje, nada foi resolvido. Continuo vivendo naquela antiga fazenda sem uma resposta definitiva. Convivo com a possibilidade de algo aparecer a qualquer instante, mesmo sem ter provas concretas do que realmente está por trás desses fatos. Sigo em frente com cicatrizes emocionais que jamais se fecharão completamente. É assim que me encontro, neste momento, sem final doce ou lição a fim de transmitir. Sobrevivo, contando meus dias e noites, sempre esperando o próximo sinal de que esse mal desconhecido ainda ronda cada pedaço de solo onde vivo. Às vezes, reflito sobre as noites de relativa tranquilidade que já vivi aqui. Sinto saudade de uma época em que o vento soprava sem produzir ecos tenebrosos. Hoje, cada sopro noturno ganha contornos duvidosos, parecendo anunciar algo que não compreendo.
Tentei conversar com pessoas de regiões próximas, mas poucos se dispuseram a me escutar a fundo. Alguns zombaram, dizendo que se tratava de pura superstição. Outros manifestaram pena, acreditando que eu estava apenas confusa. A verdade é que continuo sozinha, aguardando que qualquer evidência surja e explique o mistério que me aflige. Apesar de todo o caos, ainda cuido dos afazeres diários e tento salvar o que resta do meu sustento. As plantações exigem atenção constante e os poucos animais que sobraram precisam de cuidados redobrados. Cada tarefa se tornou um desafio, pois o desgaste emocional é gigantesco. Mesmo assim, me recuso a desistir sem lutar. Sinto que, se eu abandonar tudo, estarei entregando as chaves desse lugar a algo que não merece vencer. Essa convicção, mesmo frágil, me mantém de pé, dia após dia. Quando a madrugada cai, acendo lanternas ao redor dos currais e tento manter os ouvidos atentos a qualquer ruído. Em certas ocasiões, penso ouvir passos mais pesados, mas não confirmo nada. É uma tensão que me corrói, pois não sei se é real ou fruto da minha imaginação. Cada estalo, cada respingo de chuva se transforma em possível indício de perigo. Cheguei até mesmo a rezar em silêncio, buscando uma proteção que não sei se existe. Nesses instantes, meu peito aperta e sinto que minha própria sanidade vacila. Cada novo dia é uma batalha contra o descaso e o medo. Não recebo visitantes, pois todos evitam se aproximar deste local marcado por boatos sinistros. Financeiramente, sigo no limite, gastando o mínimo possível e vivendo de subsistência. Quando penso em vender a propriedade, minha razão alerta que ninguém compraria um terreno tão visado por histórias tenebrosas. Assim, me vejo presa a essa situação, sustentando uma rotina opressiva, sem poder fugir e sem conseguir desvendar a origem dessa força incognoscível. Por fim, só me resta relatar esses acontecimentos e partilhar o que enfrento. Se alguém ouvir meu desabafo, que entenda a gravidade desta luta constante. Não pretendo inspirar esperança ou consolo, pois não há final recompensador a fim de relatar. Permaneço aqui, viva, mas marcada pelos horrores que presenciei, sem perspectiva de dias calmos. Essa é a minha vida na fazenda, e é tudo que tenho a dizer. Sem lições elevadas, sem redenção e sem promessas doces. Apenas a verdade sombria de quem sobrevive em meio a algo desconhecido, sem ter a quem recorrer e sem vislumbre de paz.